Benção, meus irmãos. A gente, durante esse mês, tem conversado sobre esse ser oficial da igreja. E nós temos privilégio nessa noite de meditar por alguns instantes nessa carta pastoral de um homem experiente para um jovem pastor que estava lá em Éfeso e carecia de conselhos. E esses foram preciosíssimos, e esses conselhos não simplesmente serviam para Timóteo, mas eles nos servem até hoje para nos dizer, por exemplo, nos nossos dias, na nossa igreja, na nossa realidade, o que é ser diácono. Que tempo bom a gente tem hoje de meditar nessa temática. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na primeira carta para Timóteo, de Paulo a Timóteo. A gente vai ler capítulo 3 e a gente vai do versículo 8 até o versículo 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13. Diz assim a palavra: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa premência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a tua palavra. E a gente se achega a ela, Deus, com muito temor e tremor, porque a gente sabe que ela fala aos nossos corações e é palavra tua, e é voz tua que reverbera e vai lá dentro de nós, nos ensinando, nos mostrando, Deus, e revelando a tua pessoa a cada um de nós. E à medida que o Senhor se revela a nós, o Senhor mostra também quem nós somos e como nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua palavra. Precisamos dos Teus conselhos. Precisamos urgentemente da Tua voz, Deus. Então fala aos nossos corações. Por favor, Deus, não permita que a gente saia daqui hoje de uma forma igual, não permita que isso seja simplesmente um ajuntamento qualquer, mas dá todo sentido a esse ajuntamento na hora que o Senhor nos transforma de dentro para fora através dessa palavra maravilhosa, Deus. Faz isso no nome de Jesus. Amém e amém. Então, Paulo escreve para Timóteo essa carta e ele o faz com todo carinho. Timóteo era gente muito amada de Paulo. E ele estava pastoreando lá em Éfeso. E ele vai começar a descrever nessa coisa nova, até então, de certa forma, que era igreja.
Como é que se dá a liderança da igreja? O que é ser diácono dessa coisa chamada igreja? É quando palavras elas estão ganhando novos significados. A palavra diácono já existia no vocabulário grego, já existia no hebraico. Só que agora essa palavra ela ganha um significado mais denso das portas da igreja para dentro. A palavra que significa servo, não mais significa simplesmente como que num arranjo social, servo, mas ela ganha uma importância no momento em que esse ser servo significa também liderar a igreja. Então Paulo ele vai começar a dizer assim: como é esse servo? Qual é o caráter desse servo, primeiramente? E depois, quais são as consequências desse ser servo? E por último, e não menos importante, como ser servo? Como é que a gente consegue ser servo? Porque na nossa realidade, nos nossos dias, ao lermos esse texto, a gente pode concluir que isso pode ser uma fabricação artificial. E se a gente lê esse texto de uma maneira superficial, não que eu tenha em mim mesmo capacidade de mergulhar tão fundo nesse texto, mas prestando um pouco mais de atenção nele, a gente vai ver que a gente não consegue artificializar o ser servo. Porque a chave para as coisas, para a compreensão melhor desse texto, começa logo no início. E Paulo vai dizer assim: olha, diácono, ele tem que ser respeitável. Preste atenção, versículo 8. Ele entenda que não é uma situação de estar respeitável. Porque nos nossos dias o estar respeitável é ter o teu nome limpo no SPC e no Serasa. Em última instância, é o que determina o respeito. Mas o que é respeitável na Bíblia? O que é ser respeitável nesse contexto aqui? Por que esse ser respeitável, ele viaja através dos séculos e recai sobre nós com o mesmo peso e a mesma importância que tinha no tempo de Paulo? Porque essa palavra respeitável não é alguma coisa secular, transitória, mas é uma palavra que ocupa semanticamente uma coisa. Eu estou falando tão direitinho hoje, não é? Eu estou impressionado. Já desmanchei a minha eloquência, tá vendo? Mas essa palavra respeitável ocupa um campo semântico que é um pouco diferente dessa compreensão mais rasa da gente. Uma pessoa respeitável, nessa perspectiva aqui, e procurando bem na raiz da palavra, é uma pessoa consagrada. Essa é uma pessoa respeitável. E consagrada ao quê? Consagrada a quem? A Deus. Jesus Cristo. No âmbito da igreja, então, o servo é aquele que serve a um Senhor. Nada mais lógico do que isso, nada mais simples do que isso, nada mais consagrado do que isso. O servo, o diácono, é aquele que tem como dono o Senhor. Ele é totalmente consagrado a Deus. Então isso vai para a gente de encontro a uma série de coisas que muitas vezes nos é ensinada e que a gente precisa desmanchar na nossa cabeça. Porque nessa perspectiva aqui, a questão não é muito o que você faz, mas é para quem você faz. Em outras palavras, a quem você é consagrado. Esse servo, ele é consagrado a quem? Porque muitas vezes a gente ocupa nossa mente em dar uma certa gradação de importância, digamos assim, aquilo que nós julgamos ser melhor ou pior que se faça.
Mas aqui essa palavra quer dizer para a gente assim, como se Deus estivesse olhando para a gente dizendo assim: meu santo, eu poderia fazer melhor do que você. Eu poderia enviar anjos que com certeza fariam muito melhor do que você. Eu poderia enviar pastores, ministros, pessoas muito mais estudadas, profissionais, muito melhores do que você. Mas eu quero você. E eu digo isso, meus irmãos, com um coração tão pequeno. Porque durante essa semana especificamente eu tive a oportunidade de conhecer gente de Deus. Gente que serve a Deus de todo o coração no sertão. Eu fui lá para a Serra Talhada, participar de um módulo lá com o Elinho, e eu conheci gente simples, mas gente extremamente consagrada a Deus, que serve a Deus de todo o coração, em lugares ermos, isolados, áridos, carentes, esquecidos, mas que estão lá de todo o coração, totalmente consagrados a Deus, fazendo a obra, sem seletivismo, sem procurar nenhuma forma de reconhecimento, sem a vitimização de se considerar esquecido pela humanidade por estar num lugar tão inóspito, mas simplesmente sabendo a quem serve, se consagrando a Deus. A questão não é simplesmente o que você faz, a questão é muito mais de caráter, muito mais de integridade, é saber quem você é. Por isso que não dá para se fabricar artificialmente um diácono, porque o comportamento uma hora vai trair. Uma hora essa vaidade que está lá dentro, ela vai falar mais alto. Uma hora o cansaço, uma hora as frustrações, uma hora a necessidade de uma zona de conforto vai surgir e vai emergir. Só que por outro lado, Paulo ele vai falar o seguinte, que esse homem que é consagrado a Deus, ele é tão consagrado a Deus, e ele é tão chegado a Deus, que a zona de conforto dele é Deus, e não o muito vinho. Porque a perspectiva aqui, dessa questão do ser dado ao muito vinho, não é simplesmente aquela coisa da temperança, da não temperança, do alcoolismo, do não alcoolismo, não é muito isso. A questão é muito mais quem você é. A questão é muito mais aonde é que você vai esgotar as suas dores, as suas frustrações, o seu cansaço. Esse homem de Deus, ele se vê frágil. Esse homem de Deus, ele se vê limitado. Mas muita gente vê isso também e faz isso também. E utiliza-se até de certo jargão, não é? E diz assim, eu não sou de ferro. E vai buscar aí fora alguma coisa que o console. Esse homem de Deus não. Ele se volta para Deus e não para os prazeres do mundo. E vai dizer assim, eu preciso é do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. E ele medita nela de dia e de noite. É quem ele é. Sem sentir falta dessas coisas. Prescindindo dessas coisas. Porque ele está ali para servir. E não para ser servido. É o caráter do servo. É primeiro, preeminentemente, servir. Prioritariamente, servir. E não buscar ser servido em momento nenhum. Entendendo que Deus há de prover para ele aquilo que ele precisa para a vida. Deus há de prover para ele tudo aquilo que ele precisa para a existência. Porque a segunda característica, a terceira característica, aliás, desse homem, é que ele não é movido por uma ganância pessoal. Ele é
movido pela fé em Deus. Citando um certo autor, ele disse que um personagem dessa peça, que é bem ganancioso, ele diz assim: a ganância é o jardineiro e eu sou o jardim. A vontade é o jardineiro e eu sou o jardim. Era um homem que era voltado para as suas ganâncias pessoais. Era um homem que era voltado para aquilo que ele gostava, para aquilo que ele queria. Era um homem que era voltado para aquilo que ele almejava, e assim ele procurava isso de todas as formas, abrindo mão da ética, abrindo mão da moral. E olha, Paulo ele fala para Timóteo, porque parece que tinha gente assim dentro da igreja. Gente voltado para a ganância, gente mesquinha, gente que estava assim abrindo mão da ética. E gente que se valia às vezes do cargo de evangélico para se eleger. Agora é claro que a gente está falando disso há séculos atrás. Hoje isso não acontece no Brasil, né? Jamais aconteceu, né? Alguém se valer de um cargo evangélico. Não, jamais. No Brasil nunca, né? Mas esse servo, ele é tão focado em Deus, tão consagrado a Deus, que ele abre mão do jeitinho. E a gente, quando fala na palavra ganância, a gente dá a ela uma monta tão grande que a gente vai buscar o referencial da gente em Brasília, não é? Ah, aqueles homens são extremamente gananciosos. Ah, aqueles homens são mesquinhos. Aqueles homens, eles são movidos pela corrupção. Mas se a gente começar a pensar mais um pouco, talvez essa palavra revele para cada um de nós que dentro da gente ainda tem um pouco de ganância, de corrupção. E que seja no imposto de renda, seja numa fila, seja num relacionamento comercial, talvez a gente caia na tentação da corrupção. Servo de Deus, ele não constrói um comportamento, ele age com toda lisura, ele não tem que dar satisfação a quem quer que seja, no sentido ético. Ele não deve a ninguém, não é porque ele está perseguindo simplesmente o ideal, mas é porque ele tem tanta fé em Deus, que ele diz: eu não vou decepcionar o meu Senhor. Isso remonta, por exemplo, à história de José. Quando ele poderia ser favorecido pela esposa de Potifar e gozar muito mais da situação de ser mordomo e ter assim os privilégios de ser amante, e ele diz não. A gente vê isso em Daniel, por exemplo, aquele profeta maravilhoso que prescinde de tudo aquilo que era circunstante, de tudo aquilo que as pessoas, inclusive, julgavam todos ser certo. Que besteira, rapaz. Você é muito Caxias. Daniel, deixa de bobagem. E Daniel diz: não, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Senhor. E eu não vou abrir mão de servir ao meu Senhor. Essa é a característica do servo. É um homem forte. É um homem forte. É esse tipo de pessoa que diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. É esse tipo de pessoa. É esse tipo de gente que Deus está forjando. Vê que coisa maravilhosa. Vê que coisa boa. Você não é mais guiado pela sua própria vontade. Você não é mais guiado pelos seus próprios desejos. Você não é mais guiado por aquilo que os outros dizem ser importante. Você não é influenciável, você influencia. Em outras palavras, você está fazendo uma declaração através do seu caráter, através daquilo que você é, para o mundo a quem você serve, porque no final das contas,
todo mundo vai servir a alguém. Todo mundo vai se gastar para alguém, para alguma causa, para alguma circunstância, para alguma carreira, seja ela profissional, seja ela ideológica ou até mesmo religiosa. Todo mundo vai se dar para alguma coisa. O homem de Deus, o diácono, o servo, ele sabe quem ele é diante de Deus. E é por isso que ele faz o que faz. Isso vaza dele. Isso é extravasado. É de dentro para fora. Ele vai sendo experimentado. Que coisa maravilhosa. Essa palavra aqui, experimentado, que está aqui no versículo 10. Também sejam esses primeiramente experimentados. Além de ser uma constatação para a igreja, de que de fato ali existe esse testemunho de caráter pessoal, também é a mesma palavra que se usava para forja de metais. Que coisa bonita, não é? Sejam esses homens forjados. Meus irmãos, atenção. O caráter do diácono não nasce com ele. O diácono, assim como todo homem, nasce com a queda. Nasce pecaminoso. E ele é forjado por Deus. Pergunta que eu quero fazer para você é: se você percebe isso na sua vida? Se você percebe que essa forja de Deus está trabalhando em você, tirando os seus medos, tirando essa ganância, essa mesquinhariazinha do mundo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos traços característicos mais fortes de um servo é a generosidade. E ninguém consegue ser generoso sendo movido pelo medo. O medo é um imperador terrível. O medo, ele toma conta do coração da gente. E o medo, ele faz a gente ou se inclinar para os prazeres da vida ou para as corrupções, porque ninguém aguenta viver com esse medo. Ninguém aguenta viver refém dele. E as pessoas, para não viverem ansiosas, elas saem para o mundo, elas terminam casamentos, elas encerram relacionamentos, elas negligenciam pessoas, elas coisificam relacionamentos, elas abrem mão de tudo na vida. E o homem de Deus, ele descobriu esse mistério da fé. Paulo fala nesse capítulo pelo menos 2 vezes dessa palavra mistério, porque para o mundo isso é um mistério mesmo. Como é que essa pessoa é tão generosa? Como é que essa pessoa é tão corajosa? Como é que essa pessoa consegue viver tão para fora de si? Tão lançado aos outros, amando tanto, sem medo de ser ferido, sem medo de ser magoado, sem medo de ser julgado, sem medo de que vão falar de mim, sem medo. É simplesmente porque Deus o tem forjado assim. Isso é uma coisa para você e para mim. Coisa boa. Isso é a marca do diácono. Um homem sem medo, generoso, vive para fora dele, para fora da casca, para fora do enclausuramento. É um homem que não tem vocação nenhuma para caracol. Ele não tem uma carapaça que o proteja. Ele não anda se arrastando. Ele não anda se escondendo. Está para fora. Está na porta. Está recebendo. Está dizendo: eu estou aqui para servir a Deus. E ele assim o faz. E ele assim sendo, ele vai ter para si consequências. Porque absolutamente tudo, esse texto, ele deixa a gente perceber que tudo na vida da gente tem uma consequência. A gente pode não procurar aquilo como efeito, mas esse efeito de fato vem. E o efeito é primeiro na casa dele. O efeito disso é na esposa, é nos filhos. Ele governa bem a casa e ele governa bem os filhos, porque ele é um homem.
Porque ele é um homem cheio de fé em Deus, cheio de segurança. É quando a esposa dele olha para ele e diz assim: eu casei foi com um cabra macho. Ó, desculpe o nordestinismo, naturalmente, eu que passei esse tempo fora, né, na Várzea, mas que é uma colônia importante da cidade do Recife, Suíça, né? Mas é quando a esposa olha para ele e diz assim: eu tenho um homem em casa. É quando os filhos olham para ele e dizem assim: o meu pai é digno da minha confiança e eu posso me espelhar nele. E esse homem tem todo o temor a Deus. E ele não precisa dos reconhecimentos. E ele não precisa, assim, de louvações. E ele não precisa de gente que esteja reconhecendo o trabalho dele, fazendo um carinho e uma massagem no ego dele, e dizendo assim: olha, você é importante para a nossa comunidade. Olha, você está aí servindo. E eu quero dizer para você que você é para mim um referencial aclamado de sucesso, absolutamente. Esse homem não está atrás disso. No entanto, essa mesma palavra diz que o efeito dessa história é que esse homem vai alcançar uma premência. Vê só. Pois se os que desempenharem bem, o versículo 13, por gentileza, os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa premência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Preste atenção, meu querido. A consequência disso, e a palavra aqui, premência, é tipo assim, como se você ficasse em evidência num degrau acima. As pessoas, elas vão te ver. Só que isso recai para você, não como uma forma de homenagem, mas como uma responsabilidade. Hoje em dia, a liderança, tão disputada, né, entre homens e mulheres muitas vezes. Hoje em dia a liderança tão disputada muitas vezes entre filhos jovens e pais adultos. A liderança disputada a sangue, a ferro e fogo nas empresas. Hoje tem muito a ver com privilégio. Na palavra de Deus, liderança tem a ver com responsabilidade. Esse homem, ele vê e ele percebe que as pessoas olham para ele e esperam dele uma referência. E ele simplesmente manifesta para fora a referência que ele é por dentro. Sem maquinações, sem nenhuma forma de construção artificial, ou adocicamento artificial da realidade, sem abraços forçados, e nem muitas vezes sem essa eloquência, essa coisa, essa pompa toda. Deus, ele não está muito atrás da eloquência não, gente. Às vezes, as pessoas, elas acham que precisam ter uma eloquência, porque as pessoas esperam uma resposta muito cabível, e aí muda a postura, não é? O português fica aquele português meio parnasiano, aquela coisa assim, bem, né? Bem explicada, bem bonita. Não precisa nada disso. Só precisa ser para fora o que você é por dentro, tratado, forjado pelo nosso Deus, experimentado pelo nosso Deus. Verdadeiro, íntegro, inteiro, pleno em Deus. Servo. Todos nós nos encaixamos nessa perspectiva. E Deus, ele escolhe aqueles para si, que vão exercer esse ser oficial. Só que o pouco tempo da gente urge, e a gente tem que responder uma última pergunta: como? Como? Como é que a gente persegue essa história daí? Porque isso é o que o mundo inteiro queria, e é por isso que Paulo chama de mistério. Como? Como ser essa pessoa tão inteira? Como ser essa pessoa que vive sem o medo da perseguição, da observação? Se vive esse medo de ser solitário, se de repente você colocar alguma opinião que seja contrária ao grupo,
Como você viver para fora dos seus medos, como você viver para fora da mesquinharia do mundo, como você viver para fora dessa banalização de relacionamentos, como você viver para fora dessa artificialização da vida. Quando a educação e o politicamente correto toma conta e a gente não fala o que importa, a gente fala aquilo que os outros querem ouvir. Como esse ser servo, que às vezes tem que nadar contra a maré, e mesmo assim ele não sucumbe à maré. Como ser esse servo, que ele consegue ter resistência interior para romper com estruturas, consolidadas às vezes em anos, e servir a Deus, muitas vezes a despeito da opinião de muitos. Muitas vezes, sob a ameaça de ser considerado execrável. Essa resposta está em Jesus Cristo. Quando Paulo, ele diz assim, a partir do versículo 14, prometo ser breve, escrevo-te estas coisas, experimentando e ver-te em breve. Paulo estava querendo muito ver Timóteo, ele estava dizendo assim, eu estou com saudade de você, meu filho. Eu quero muito ver você. Estou escrevendo isso para você, eu quero te ver logo. Para que, por outro lado, se eu tardar, fique cientes como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ô Timóteo, se eu não tiver condições, essa é uma verdade que serve para a minha presença e para a minha ausência. Essa é uma verdade que serve para o século I, para o último terço do século I, como quando essa carta estava sendo escrita, e serve para o século XXI, 20 séculos depois. Essa história toda, se não me falhou a matemática agora, mas serve para o longo dos séculos, porque a palavra de Deus, ela não se resume a uma circunstância, mas ela abrange tudo, porque passaram os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. E o que é importante saber? Evidentemente, grande é o mistério, palavra extremamente preciosa aos pentecostais, Grande é o mistério. Sem ser jocoso, sem ser irônico, meus irmãos, porque é um mistério grande mesmo. E eu vou concordar, é um mistério grande mesmo. Esse viver para fora de si. Eu faço coro com esses irmãos. É um mistério grande mesmo, que a nossa arrogância não consegue alcançar. E por não conseguir alcançar, a gente simplesmente compreende isso, que Paulo poetiza, e tudo indica que esses próximos versos que vem aqui, eram uma música que a igreja de Éfeso cantava, um hino que se cantava na igreja. Evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo estava falando assim, sabe como é que se faz isso? Olha para Jesus Cristo e para essa obra dele. Você só consegue ser servo porque Jesus Cristo veio, ensinou como era ser servo, porque Jesus Cristo disse assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E ele ensinou a servir. A vida dele era serviço. E era serviço a Deus, a ponto de Jesus Cristo dizer assim, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Isso é que me alimenta, isso é o que está no coração do servo, isso é o que está na existência mais profunda do coração da gente. Isso é o caminho do servo, isso é o que nos alimenta, é a obra de Cristo, e saber que em nós mesmos, nós não temos força para ser assim, mas Jesus Cristo tem força, e Ele que foi recebido em glória, Ele que foi pregado entre os gentios, Ele que é essa conexão entre o céu mais alto e a terra, nos ensina a ser servos. Como ser servo? Como ser servo? Jesus Cristo é a resposta. Olha para a vida de Jesus. Faz igual a Jesus. Teu referencial é Jesus Cristo.
E Ele é a resposta. Ele é a resposta do ser servo. A gente não pode ser servo do jeito que a gente quer. A gente não pode carregar no nosso coração essa arrogância de dizer que sabe como é que serve a Deus. E se a gente de fato é servo dele, a gente tem que dizer assim: Deus, me ensina a te servir, eu quero te agradar, seja feita a tua vontade. Esse é o caminho da gente. Paulo vai descrever em forma de poesia o caminho do servo e o fim do servo. Como a gente leu outro dia, a gente caminha com Cristo, a gente sofre com Cristo e a gente é glorificado com Cristo. O fim do servo é o céu. Esse é o nosso caminho. O que por outro lado nos permite dizer que aquele que serve a si mesmo já se condenou. Não tem em si força como ser forte, como viver sem ansiedade, como ser tão aberto ao serviço, seja ele qual for, em que circunstância for, é através da obra de Cristo. Foi assim que Paulo aprendeu, foi assim que Paulo ensinou a Timóteo, e é assim que é para a vida de todos nós, para todo sempre. Vamos orar? A gente não tem força na gente mesmo, não. Jesus Cristo é que é a nossa força. Ele é que vai ensinar a gente a servir. E essa oração de agora não é uma simples oração, mas é muito mais uma oportunidade para cada um de nós aqui perguntar a Deus assim: como é que eu posso te servir melhor, Deus? Como é que eu posso te servir numa eleição de oficiais? Como é que eu posso te servir no ministério pessoal na igreja? Como é que eu posso te servir como pai, como mãe? Como é que eu posso te servir como filho? Como é que eu posso te servir como profissional na minha atuação, ou na minha universidade, no meu colégio, seja onde for? Como é que eu posso te servir, Deus? Vamos fazer essa oração, Pai? Essa é a nossa pergunta, Deus. Como é que a gente pode te servir? Porque a gente quer te servir. Porque a gente entende que o Senhor nos tem forjado para isso, para sermos servos teus. E ao mesmo tempo, Deus, para se descobrindo servos teus, Deus, descobrir que o mundo é um lugar tão grande e que o Senhor é que nos vai colocar no lugar onde nós devemos servir. E que onde o Senhor nos tem colocado, na nossa família, nos ministérios aqui na igreja, no nosso ministério profissional, na vida acadêmica, nós temos que te servir lá, manifestando não simplesmente aquilo que nós temos na nossa mente, mas aquilo que nós somos no nosso eu mais profundo. Então, Deus, que o Senhor nos transforme, nos ensinando, Deus, como é que a gente te serve, Pai? Como é que a gente está mais disposto a Ti? Da onde é que a gente tira forças, Pai, para resistir? Da onde é que a gente tira entendimento, compreensão, discernimento? Da onde a gente te serve melhor? Quais são as melhores palavras para serem colocadas? Ou até mesmo quando a gente deve calar, Deus, para te servir melhor. Mas nos ensina esse caminho do servo, Pai. Nos tira de uma existência ensimesmada, Deus. Nos tira de uma existência para dentro, enclausurada, encaramujada para dentro da gente mesmo. E nos coloca, Deus, numa existência para fora da gente, Deus. Superior ao que o mundo diz, Pai. Superior a um senso de autoprotecionismo, Deus. Tem misericórdia da gente, Pai. E nos coloca no centro da Tua vontade. Nos consagra, Deus, a Ti, Deus, cada dia mais, porque somos Teus, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe.